ABC Fotografista. Opa, seja muito bem-vindo, eu sou o Ricardo e mais uma vez eu vou apresentar para vocês um projeto, ou melhor, 7 projetos da segunda camada da rede Ethereum com uma oportunidade de uma vida. Só que tudo isso não só em 2023, como está descrito aqui na imagem, mas 2024, 2025, eu coloco esses projetos para se desenvolverem no prazo no máximo de 5 anos e alcançar os objetivos com qual eu vou falar nesse vídeo. Se você não sabe o que é um projeto de segunda camada, se você não tem conhecimento sobre a ligação de um projeto de segunda camada com a rede Ethereum, eu vou explicar aqui um pouquinho, uma introdução para que você compreenda. Segunda camada. Imaginemos da seguinte forma: a rede Ethereum se desenvolveu, criou todo um ecossistema, criou toda uma dinâmica da rede Ethereum, só que ela realizou uma atualização que permitisse que acima dela fosse criado uma nova área, e essa nova área permitisse novos itens, como novas criptomoedas, novos projetos, novo token, novas empresas que desenvolvessem algum tipo de arquitetura criptográfica que criasse uma facilitação no nosso dia a dia, que criasse uma dinâmica de tokenizar artigos físicos, independente do que seja. Então, acima da rede Ethereum, se desenvolveu uma nova área, um novo ecossistema, mas esse ecossistema está sendo sustentado pela rede Ethereum, que embaixo traz segurança para esses novos tokens que estão chegando, esses novos projetos. Então, são projetos de segunda camada justamente porque estão acima da camada da Ethereum, mas fazem parte da Ethereum como um todo, eles trabalham de maneira unida. Então, o valor que foi agregado nesses novos projetos vão ser agregados dentro da Ethereum como um todo. Então, a rede Ethereum fortalece esses novos projetos e os novos projetos fortalecem a rede Ethereum, tá bem? Que fique bem claro, eu tentei ser o mais sucinto possível, o mais dinâmico na minha explicação, e vamos seguir aqui o vídeo para você entender mais quais são esses 7 projetos. 7 tokens da segunda camada da rede Ethereum com grandes fundamentos de criar fortunas. Agora estamos falando de dinheiro. Vou criar agora uma análise fundamentalista com cálculos do market cap dos tokens da segunda camada, que eu acredito aqui no ABC Fotografista, que são tokens que vão se desenvolver durante os próximos 12 meses, 1, 2 anos, 3 anos, 4 ou até mesmo 5 anos, que vão trazer um retorno em porcentagens. Isso levando em consideração apenas o momento que ele está atual, o preço atual, para o preço máximo que ele já alcançou nos últimos anos, tá? Vamos fazer uma análise desse princípio e vamos realizar uma análise sobre projeções que não eu, que não a minha mente, que nenhum tipo de fundamento seja criado pela minha ideologia, mas desenvolvido, analisado por profissionais, principalmente de Wall Street, profissionais de grandes fundos de investimento do mundo, sendo da Europa, sendo da área da América do Norte, e especialistas que estão há anos no mercado financeiro, não só de criptografia, mas também no mercado tradicional. Eles desenvolveram algumas projeções de preço e neste vídeo eu vou explicar para você quais são os alvos que eles acreditam que esses 7 projetos vão alcançar, e eu desenvolvi uma contagem, que essa contagem é minha responsabilidade, do preço atual até o preço que os especialistas estão sugerindo, qual é a margem de porcentagem de retorno caso você adquira essas criptomoedas, esses tokens, esses projetos neste momento atual, com o preço atual, e qual vai ser a porcentagem que você vai alcançar caso eles alcancem esse nível que os especialistas, que não sou eu que estou falando, os especialistas de anos e anos de fundamentalismo em artigos, papéis, empresas, estão falando sobre esses projetos dentro da realidade da criptografia. Sem muita enrolação, vocês podem ver aí os 7 projetos que eu vou apresentar da segunda camada da rede Ethereum, que são 7 projetos com maior chance de alavancar um retorno do momento que eles estão até agora no fundo do bear market. O que é o bear market? Desde o topo histórico, quando todas as criptomoedas estavam bombando do hype, eles tiveram uma regressão, uma correção, sofrendo justamente por essas questões geopolíticas que o mundo vem enfrentando, que as criptomoedas se desvalorizaram até um certo ponto, elas estão se estabilizando neste ponto, e do momento que elas estão até agora, até o momento que elas já alcançaram, eu estou calculando justamente essa diferença, caso elas retornem até o topo que elas já alcançaram. Então, esse retorno tem uma margem de porcentagem, e vamos descrever aqui, eu vou apresentar para vocês uma coisa bem descrita, e não só bem descrita, mas bem fundamentada. Aqui são os tokens, são os 7 projetos, como eu citei. Temos aqui a Matic,
temos a Optimism, temos a ARB, temos a ZKS, temos a LRC, temos a Aztec e temos a Stark. Esses são os projetos que têm aí um grande destaque na rede Ethereum, na segunda camada da rede Ethereum. Aqui eu tenho uma captação atual. O que é a captação atual? Se eu somar o preço de cada unidade hoje e a quantidade que ela tem disponível, eu vou ter um valor total. Esse valor aqui de captação atual é o valor total somando todas as criptos que eu tenho da Matic com o preço atual. Então, 4,8 bilhões de dólares é referente à quantidade que eu tenho de 0,57 centavos por unidade, com a quantidade máxima, o supply máximo que nós temos, e deu esse valor de 4,8 bilhões. Aqui ao lado você pode ver que tem um valor de 2,6 no caso da Matic. Esse é o valor máximo que o preço alcançou por unidade. O preço máximo da Matic foi 2,60 centavos de dólar, né, cents de dólar. E quando ela alcançou esse preço de 2,6 por unidade, ao contrário dos 4,8 bilhões que vocês estão vendo aqui, esse valor alcançou o total de 21 bilhões. Então já chegamos a 21 bilhões, nesse momento estamos com 4,8 bilhões, somando o total de criptomoedas e de dinheiro investido em cada uma delas. Esse valor de 21 bilhões aqui que nós estamos vendo descrito aqui, ele foi alcançado no dia 18/15/2021. Esses são dados que você colocar no Google e nesse momento você vai conseguir confirmar. Não são coisas que eu tirei da minha imaginação, não é nenhuma projeção diante do que eu acredito. Eu simplesmente estou trazendo dados comprovados sobre o que já aconteceu, sobre os pontos que o preço já alcançou, e vamos projetar esse alvo num retorno do momento que nós estamos agora até o ponto que o preço vai retornar até o preço que ele já alcançou. Lembrando que estamos no momento de bear market, que é uma retração do preço diante de toda a situação geopolítica que nós estamos vivendo, contanto que durante os próximos 12, 24 ou até mesmo 5 anos nós regredimos esse valor de 57 centavos no caso da Matic até o preço de 2,60, com o qual ela já alcançou. Estamos falando de um retorno em porcentagem de 355,56% de retorno. Quem comprar uma unidade de Matic ao valor de 57 centavos de dólar, caso o preço retorne durante esses próximos 5 anos até 2,60, estamos falando de um retorno de 355%. E essa mesma forma de raciocínio se aplica para o Optimism, que está aqui embaixo, que hoje tem um valor de 48 centavos e já alcançou o preço máximo de 4 dólares e 30 cêntimos por unidade. Esse mesmo princípio se encaixa dentro da porcentagem de 795,83%, caso o preço retorne. E isso você replica, você pode parar e dar um pause na sua imagem do vídeo e levar o mesmo raciocínio para as próximas, né? 57 centavos, aqui levamos de 12 centavos a ZKS, que ela está custando hoje, para o valor máximo de 0,58 que ela alcançou. Levamos para a Aztec também o mesmo princípio, que hoje ela está a 0,35 cêntimos de dólar e ela já alcançou 1,58. Aqui ao lado você tem todas as porcentagens, e aqui no final eu coloquei 6.539,51% em verde, que você pode ver aqui embaixo. O que isso significa? Se cada pessoa adquirir uma criptomoeda de cada uma dessas a este valor que eu descrevi, que é o valor atual aqui nessa coluna, e cada uma delas retornar ao seu topo histórico, estamos falando de um rendimento de 6.539,51%, apenas retornando ao preço que ela já alcançou. Como não temos nenhuma garantia neste momento quando isso vai acontecer, temos apenas uma especulação, e esse vídeo de certa forma é uma forma de especulação, mas uma especulação fundamentada em dados que são verídicos, que já aconteceram, que tem fundamento para que retorne. Eu tenho aqui uma porcentagem, uma ideia de porcentagem de 6.539%. Mas como nós não vivemos apenas de uma ideia de é possível, não é possível, vamos fundamentar um pouco mais essa linha de raciocínio. Eu vou trazer um pouco mais de dados para vocês agora. Neste momento eu quero que você tenha muita atenção, porque estes próximos dados são calculados por especulação
dos analistas do mercado financeiro criptomundial, que são especialistas de Wall Street, são especialistas da Nasdaq, são especialistas das bolsas da União Europeia, são especialistas das bolsas da Ásia, são especialistas de fundos de investimento, que são a parte de qualquer uma dessas bolsas de valores. Eu peguei o máximo de informações de especialistas, são pessoas que trabalham há 30, 40, até mesmo 50, 60 anos no mercado financeiro como um todo, e estão opinando sobre o que vai acontecer sobre esses projetos, que são 7 projetos que eu estou trazendo aqui, e reunindo esses dados, eles criaram projeções, alvos além do topo que eu acabei de citar, que eles acreditam que esses projetos têm base fundamental diante do que eles já vem entregando, com todas as atualizações que eles já realizaram, e com as atualizações que eles vão entregar nos próximos anos, para que o projeto que eles desenvolveram dentro daquela lista de 7 projetos tragam um crescimento exponencial até um certo valor. Repito, não sou eu que estou falando esse valor, eu estou replicando o que os especialistas de anos e anos de mercado financeiro disseram que os alvos são possíveis de ser alcançados. Com isso dito, com o seu like já aí, vamos partir para os próximos alvos. Preste muita atenção, neste momento eu vou descrever para vocês, como vocês já podem acompanhar aí na tabela, os 7 tokens, eles não estão em ordem, né? Temos aqui a RB, temos a STEC, temos a Stark, temos a ZKS, temos a LRC, a Amatic e temos a Optimism. Uma coisa que é bem importante, você que acompanhou a última tabela, preste muita atenção. Neste momento não estamos falando mais nos valores, como está aqui, ó, 5 dólares, 5 dólares, 15 dólares. Não estamos falando no valor, estamos falando do valor que ela já alcançou. Neste momento, os analistas projetaram valores acima dos preços que ela já alcançou, que são próximos alvos diante dos próximos meses do mercado, dos próximos anos do mercado, diante dessa grande massa de volume financeiro que está projetado para entrar no mercado criptográfico, diante da regulamentação das criptomoedas, que está acontecendo numa velocidade cada vez maior. Diante dessa realidade, diante dessa projeção, os especialistas estão dizendo que a ARB tem um alvo em 5 dólares para ser alcançado. Então, uma criptomoeda que o preço atual hoje é de 50 centavos por unidade, tem um alvo de 5 dólares para alcançar. Estamos falando de uma captação de 54 milhões. No caso, uma captação aí de 54 milhões atual, né, para uma captação máxima de 500 milhões. Uma criptomoeda que hoje tem 54 milhões para custar 54 centavos por unidade, para chegar ao preço de 5 dólares, vai chegar ao valor máximo de 500 milhões. O que é isso? Cada unidade dela, somado ao preço de 5 dólares, vai dar um total de 500 milhões de dólares. Estamos falando que a Aztec leva o mesmo princípio, por um acaso os especialistas precificaram esse mesmo token no valor também de 5 dólares. Hoje o preço atual dela está em 0,69 centavos de dólar, centes de dólar, e o market cap atual dela, a captação total dela, está em 17 milhões de dólares. Porém, se ela alcançar esse valor de 5 dólares, ela vai ter um total em captação de 126 milhões de dólares. 26 milhões de dólares, 126 milhões. Parece muito, mas diante de todo o mercado criptográfico não é tanto assim. Temos aqui a Stark, mesmo princípio, porém a Stark foi diante do projeto que ela tem, diante do que ela apresentou, diante das atualizações que ela vem fazendo, diante da utilidade dela, diante de todo o sistema que ela já desenvolveu, os analistas colocaram a Stark com uma meta de objetivo em 15 dólares por unidade, diante do preço atual dela de 1,94 por unidade, o valor total que ela tem de captação hoje é de 28,2 milhões de dólares, e a especulação que ela alcance diante desse preço de 15 dólares por unidade, ela tem um valor aqui de 217 milhões de dólares, caso ela alcance o preço por unidade de 15. Mesma coisa acontece com a ZKS, são 10 dólares por unidade, o valor atual hoje está em 0,93 por unidade, a captação atual hoje é de 359 milhões, e a expectativa é que ela chegue a 3,9 bilhões de dólares no total captado para alcançar esses 10 dólares por unidade. A LRC é o mesmo princípio, tem um projeto semelhante ao projeto da ZKS, expectativa dos analistas que chega a 10 dólares por unidade. Esse projeto hoje tem um valor de 1,10
$1,10, né, por unidade. O valor de captação atual hoje é de 1,48 bilhões e a expectativa é que ela alcance o valor aí diante desse preço de $10, que ela chega ao total em 13,5 bilhões. Essa é a expectativa que ela alcance. Matic, que é o projeto que eu acredito que seja o maior destaque na rede hoje, nós temos a Matic custando 0,55 cêntimos de dólar. Ela hoje tem um valor em 2,2 bilhões, está atualmente, só que os especialistas estão projetando Matic a $10 por unidade. Isso levaria a Matic a valer o total de 39,1 bilhões de dólares, caso ela alcance o valor de 10. Lembrando que a Optimismo, que é a última criptomoeda que está aqui, tem uma projeção para $15 por unidade. O valor atual dela está em 1,70 por unidade. A captação total dela está em 2,1 bilhões de dólares por todas essas unidades que estão custar cada uma a 1,70, né? E caso ela alcance esse valor máximo de $15 por unidade, o projeto vai valer ao seu total 18,6 bilhões de dólares. Se parece muito inacreditável para você essas cifras de milhões e de bilhões, lembre-se que estamos falando de um mundo novo, de uma tecnologia nova. É como precificar quão seria valioso a empresa da Ford no ano de 1923 perante o que ela custa no ano de 2023. É muito difícil para um especialista de 1923 precificar a empresa que hoje, em 2023, vale bilhões ou até mesmo trilhões de dólares. O que nós estamos vendo hoje com essa nova criptografia, esses novos projetos, é o mesmo parâmetro. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo tenha essa mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque é uma nova tecnologia, independente seja construir um carro, a criptografia, como nós estamos vendo hoje, os novos projetos, são basicamente como as empresas que foram inovadoras em 1920, que no caso hoje, em vez de construir um automóvel, está construindo um ecossistema digital que vai criar uma disruptura e uma facilidade da forma que nós operamos, seja investindo dinheiro como um arquivo DEF, seja comprando um terreno com a facilidade de uma simplificação na questão burocrática da aquisição de documentos, tokenizando um terreno, tokenizando um apartamento, tokenizando um item físico, ou até mesmo em questões de transição de dados de maneira sigilosa, não importa qual seja o projeto, o que aquele projeto está desenvolvendo para você, contanto que aquela tecnologia e com aquela forma de desenvolver uma transição de dados, ela traga um benefício para quem está investindo. Algumas pessoas vão especular apenas no preço do token, que é o que nós estamos vendo aqui, e algumas pessoas vão utilizar o projeto. Esses projetos eles têm que ter utilização para o token ter algum valor. Então, entre você investir por questões financeiras de você querer ganhar dinheiro e outras pessoas investirem porque elas usam a rede, porque elas vão precisar daquela demanda daquele ecossistema, aquele ecossistema vai gerar um valor que vai facilitar algum tipo de coisa que hoje no nosso mundo físico é complicado, é burocrático, é sistemático, é extremamente difícil. Esses dois investidores vão sofrer a mesma especulação financeira. O token que os dois vão usar vão alcançar esses mesmos níveis de valor que podem chegar como os especialistas. Forço e reforço. Não sou eu que estou dizendo. Os especialistas estão dizendo que o preço dessas criptomoedas tem esses alvos descritos aqui. Eu vou realizar um vídeo sobre cada uma dessas criptomoedas. Eu vou postar aqui no canal. Você que está gostando desse conteúdo, você que já está deixando um like nesse conteúdo, acompanhe os próximos dias e cada uma dessas criptomoedas vai ter um vídeo detalhado. Eu vou mostrar as matérias dos especialistas, os alvos que eles estão projetando, vou mostrar o que cada um desses projetos hoje faz, o que eles têm projetado para realizar, as atualizações que já fizeram, as atualizações como o caso da Matic, que hoje, no dia de hoje, está sendo realizada, as atualizações que estão projetadas para os próximos meses ou próximos anos, ok? Vamos partir para um próximo ponto. Vamos falar agora sobre um pouco de fatos. Eu falei um pouco sobre o que as criptomoedas valem e o que elas podem retornar ao seu valor que elas já alcançaram. Falamos um pouco sobre elas ultrapassarem o valor que elas já alcançaram e superarem e alcançar valores projetados pelos especialistas. E para que tudo isso tenha um pouco mais de sentido, eu vou trazer fatos, porque eu não estou aqui para simplesmente te iludir e falar que você tem que investir no projeto criptográfico, porque eu acho que a criptografia é o futuro e simplesmente achando tudo isso pela minha cabeça. Não estou fundamentando meus vídeos, não estou fundamentando meu conteúdo em achismo. Eu estou fundamentando os meus conteúdos em fatos que já estão descritos e em fatos que estão sendo
arquitetados pelas grandes mentes, pelos grandes fundos, pelos grandes investidores, por toda a situação, principalmente geopolítica, e por toda a inovação que está sendo trazida na internet hoje, dia após dia. Então vamos a isso, vamos aos fatos. Hoje temos, principalmente aí diante dessa situação, a BlackRock e a Vanguard, que tem aí 18,5, só essas duas somadas, 18,5 trilhões de dólares sob gestão no seu fundo. Isso quer dizer que eles vão investir aí os seus 18,5 trilhões ao total apenas em criptografia? Não. Não é isso que eu estou falando, não é isso que os fatos estão falando. Mas estamos vendo que os dois principais, não são apenas esses dois, tem dezenas de fundos de empresas menores que também têm uma projeção financeira alta, elevada, que estão dispostos a entrar no mundo da criptografia e investir muitos bilhões e trilhões de dólares para desenvolver projetos que ao futuro, como eu citei agora na parte do vídeo um pouco mais atrás, né, que eles vão desenvolver um valor que pode trazer um retorno financeiro, não só para mim, não só para você que está assistindo, mas principalmente para essas pessoas que estão investindo agora. Afinal de contas, quem chega primeiro bebe água fresca, não se esqueça disso. Estamos bem no princípio disso, tá? Então, mais uma vez voltando aqui, de acordo aí com um relatório da Bernstein, uma gestora de investimentos também com cerca de 3 trilhões, a terceira gestora de investimentos, no caso essa tem apenas 3 trilhões sob sua gestão ao total. Ela está entrando nos ETFs de criptomoedas como um todo para poder levar o valor do mercado de criptografia próximo a 10 trilhões até 2025. Estamos falando de um mercado de criptografia que pode alcançar ao total, dentro da especulação de um grande fundo de investimento, que é Bernstein, que hoje tem a captação de 3 trilhões de dólares, uma especulação que o preço do mercado cripto como um todo pode chegar a 10 trilhões. Lembrando, eles estão sendo conservadores, é um grande fundo, eles não vão aqui levar em consideração todos os outros fundos e nem vai falar pelos outros fundos, porém dentro da análise deles com os especialistas que eles têm, eles estão projetando o mercado cripto como um todo em 10 trilhões até 2025. Se você puxar um pouco pela memória, caso você não queira puxar pela memória, volta um pouco este vídeo, vai até onde eu relatei para vocês o valor que cada uma das criptomoedas pode alcançar em milhões e em bilhões, que estes valores é pela casa de 10, 15, 20, 30, porém estamos falando que o mercado como um todo vai ter 10 trilhões. Então, não há nada impossível que aqueles projetos possam ter uma fatia desses 10 trilhões e eles alcancem aqueles valores que foram projetados pelos analistas que eu mostrei um pouco atrás, ou os valores que eu mesmo descrevi como os topos máximos que eles podem alcançar. Volta no vídeo, confere essa parte e não esquece, já deixa o like, porque esse conteúdo realmente é um conteúdo que eu trabalhei bastante para trazer esses dados para vocês. E vamos seguir aqui. Criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. O que eu quero trazer para você de fundamento com o Bitcoin e com o Ethereum? A capitalização do mercado hoje do Bitcoin está em 600 bilhões apenas no Bitcoin. 600 bilhões apenas no Bitcoin. E dentro da rede Ethereum temos aí 400 bilhões. Isso no mercado como um todo é uma porcentagem que só o Bitcoin ocupa 37,5% de todo o mercado cripto e a rede Ethereum ocupa 25% de todo o mercado criptográfico. Se somar os dois, estamos falando aí de uma porcentagem acima de 60%, 62,5% do mercado criptográfico hoje é composto apenas pelo Bitcoin e pela Ethereum. Isso é um fato importante e relevante porque isso traz para a rede Ethereum, principalmente, que ocupa aí 25% de todo o mercado cripto, caso esses projetos estão... Lembrando, a rede Ethereum que eu estou falando é a rede Ethereum sem aqueles projetos da segunda camada que elas estão sendo implementadas este ano. A atualização que permitiu a rede Ethereum começar a se desenvolver faz um ano, no máximo um ano e meio, que está sendo cada vez mais criado projetos em cima dessa segunda camada. Muitos outros projetos virão acima dessa segunda camada e a tendência, como eu falei, o Bitcoin ele é uma unidade que tem um valor hoje baseado na sua escassez em um item único. A rede Ethereum é um computador
que dentro desse computador pode ser criado vários programas, cada um desses programas é como se fosse um token, como se fosse a Matic, a RP, cada um desses projetos estão dentro desse computador da rede Ethereum, e esse computador da rede Ethereum vai desenvolver não só a rede, mas cada um desses programas, e conforme o dinheiro for investido para atualizar esses programas, para desenvolver esses programas, a rede Ethereum vai pegar esse valor e vai somar o seu total, e a rede Ethereum vai subir cada vez mais nessa porcentagem que está aqui, ó, de 25%, e num futuro, não sei se em 5, se em 10, se em 20 ou em 50 anos, a rede Ethereum como um todo pode chegar a valer tanto quanto a rede Bitcoin, ou pode superar por ela conter dentro do seu ecossistema vários projetos que vão criar valor e que vão desenvolver itens ou facilidades para o nosso mundo físico. E essa é a grande chave da rede Ethereum. Mas vamos seguir aqui. 2,5% do mercado do cripto, né, é composto pelo Bitcoin e pela Ethereum, como eu falei. Aqui na Ethereum, o seu crescimento em bull market é uma média em crescimento mais ou menos de Ethereum, assim, a cada bull market, né, de 1.476%. Cada vez que iniciamos um ciclo de bull market dentro da Ethereum, para a rede Ethereum, né, a rede Ethereum tende a crescer aí 1.476%. Isso é uma média e pode valer cerca de 20 mil, caso ela cresça no próximo bull market e alcance aí no topo histórico renovado, né? Um novo topo histórico diante justamente do que eu falei. Essa segunda camada que está sendo desenvolvida com novos projetos como a Matic e outros projetos que são esses 7 que eu estou citando, eles vão captar um valor financeiro que vai levar a rede Ethereum a se desenvolver e se valorizar cada vez mais, e a projeção que a Ethereum pode custar até mesmo $20 mil por unidade, 20.700 no caso, é o cálculo caso esses 1.476%, que é a média que cada bull market que a Ethereum sofre, né, ela tende a crescer. Eu não estou levando nessa conta em consideração o fato que as criptomoedas e os projetos que estão sendo desenvolvidos em segunda camada, que eles vão alavancar a rede Ethereum a crescer os mesmos 1.476%. A rede Ethereum cresceu 1.476% em cada bull market, apenas sendo a Ethereum, sem os outros projetos acima dela. Neste momento, estamos vendo uma oportunidade. Esse vídeo descreve uma oportunidade. Eu espero que vocês compreendam isso. A rede Ethereum sempre cresceu sozinha 1.476%. Agora, acima da rede Ethereum, somando com ela e unificando a rede Ethereum, nós temos 7 projetos principais, que são projetos que já estão sendo avaliados por especialistas, que tendem a um crescimento exponencial que supera o máximo que eles já alcançaram e tem projeções bem acima. Se esse dinheiro entra para esses projetos, esse dinheiro entra para a rede Ethereum e valoriza a rede Ethereum. E assim a rede Ethereum tem a possibilidade de alcançar nos próximos anos, seja 1, seja 5, seja 10, seja 20, um crescimento que o preço dela pode chegar até mesmo $20.700 por unidade da rede Ethereum. Lembrando, a Ethereum hoje está valendo um pouco mais do que $1.500 por unidade. Você que é investidor, você que tem consciência disso, saiba que o alvo de 20.700 é uma grande possibilidade. E por que eu acredito que é uma grande possibilidade? O market cap da Ethereum pode ser mais ou menos 2.500 trilhões de dólares para que cada unidade de Ethereum custe $20.700. Se cada unidade da Ethereum ser cotada a $20.700 por moeda, estamos falando que o total captado dentro da rede Ethereum vai ser de 2,5 trilhões. Só que se eu levar em consideração que aqui, diante das duas maiores apenas, os dois maiores fundos de investimento têm o seu poder, possuem 18,5 trilhões, e que desses 18,5 trilhões, não vou dizer que eles vão investir tudo isso. Vamos citar que eles vão investir menos, vamos citar que eles vão investir uma porcentagem menor. Que essa porcentagem alcance aí 5 trilhões, somando não só os dois principais, mas que, mais uma vez, a Bernstein entre, e todos os outros fundos que já têm dinheiro entre, e que o mercado cripto como um todo chegue nesse valor de 10 trilhões que está aqui descrito pela Bernstein, pelos seus especialistas. Esse valor de 10 trilhões chega ao mercado, levando em consideração que só a Ethereum tem 25%
25% desses 2,5 trilhões que a Ethereum vai possuir, caso ela alcance esse valor de 2,700 trilhões de dólares, é 25%. 25% de 10 trilhões é 2,5. 2,5 trilhões de dólares corresponde a Ethereum estar custando 20 mil dólares e 700 por unidade. Não sou eu, não sou eu que estou inventando isso. São fatos, são contas matemáticas. Caso o Ethereum custe 2,5 trilhões, cada unidade de Ethereum vai custar 20.700. Isso é inegável. Mas se você não goste ou você não aceite a realidade da criptografia, você não queira aceitar essa realidade, se realmente esses 10 trilhões que estão especulados aí pelos grandes fundos, pelos grandes matemáticos, pelos grandes investidores, por quem comanda o mercado, não sou eu que estou falando isso. Mais uma vez, reforço, é uma empresa que possui 3 trilhões de dólares, que criou um relatório, que neste relatório ela está dizendo que o mercado criptográfico como um todo vai possuir até mesmo 10 trilhões, e que desses 10 trilhões, 25% hoje, no caso, a Ethereum já possui como principal, como base, como segunda criptomoeda, segundo projeto, segundo ecossistema que mais tem valor dentro do universo cripto. E caso ele permaneça com esses 25%, que se ele não aumentar, se ele não reduzir essa porcentagem, essa fatia do mercado cripto, ela vai chegar, caso o preço do mercado como um todo alcance esses 10 trilhões que estão sendo limitados aí diante da análise da Bernstein. Só a rede Ethereum vai possuir o valor de cada unidade da sua rede em 20.700. Já entendeu isso? Eu já expliquei 2, 3 vezes de maneiras até mesmo distintas e repetitivas, porque esse é o principal motivo que me leva a crer que não só a rede Ethereum, mas o mercado como um todo já está se posicionando. Os grandes investidores já estão raciocinando sobre o que vai ser feito diante dessa nova realidade da criptografia. Então, a diferença que nós tínhamos lá no ano de 1920, quando quem estava especulando sobre se a Ford, sobre a GM, sobre as outras empresas, o que elas se tornariam em 100 anos, eles não tinham a tecnologia da internet para divulgar essas informações. Era um lobby muito fechado de empresários e investidores que conseguiram ver essas oportunidades, e as pessoas que estavam à sua volta, próximo de si, conseguiram perceber isso, e as grandes famílias que se desenvolveram até o mundo de hoje, que nós vivemos em 2023, elas se tornaram as grandes famílias justamente prósperas porque elas tinham essas informações. Hoje nós temos a internet que consegue criar uma disruptura e trazer todos esses dados de maneira fácil na mão de todo mundo. Agora, se você aí está vendo esse dado, se você está vendo esse vídeo, se você não tem a capacidade nem mesmo de parar para assistir um vídeo de 20, de 30, 40 ou de 1 hora, se você não pode perder 1 hora da sua vida para assistir um vídeo bem fundamentado, com bastantes dados, bastante cálculo matemático, com bastante explicação, com bastante teoria sobre o que o mercado pode se tornar nos próximos anos, realmente você está fadado a passar o resto da sua vida limitado, não só em questão financeira, mas em questão psicológica, e o que a sua mente é capaz de criar é a realidade que você vai merecer ter pelos próximos anos. Então, você que já deixou o like aí, eu peço que você vá lá embaixo nos comentários aí nesse momento, dá um pause no vídeo, vai nos comentários e diz sua opinião. Você realmente acredita que o que nós estamos vivendo diante da criptografia não vai ser uma disruptura? Não é uma nova tecnologia, assim como foi uma nova tecnologia dos carros em 1920? Deixa a tua opinião aí embaixo. Fala o que você acredita, porque não só para mim é muito importante, mas para quem vai ver teu comentário, porque afinal de contas muita gente só acredita vendo. E quanto mais as pessoas assimilarem a informação lá nos comentários e debaterem sobre isso, cada vez mais a nossa realidade vai começar a se transformar, porque a gente vai conseguir medir quem está conseguindo desenvolver uma linha de raciocínio e quem não está. E caso a pessoa tenha algum tipo de medo, algum tipo de receio, olhando esses dados, olhando os comentários e conseguindo analisar um pouco mais a fundo sobre toda essa realidade que nós estamos passando, é capaz que ela consiga mudar a sua forma de pensar de maneira segura, plausível, consiga investir o necessário para mudar a sua realidade. Vamos seguir aqui o vídeo, né? Para não ficar uma coisa muito chata. Eu sou um professor, infelizmente eu gosto de explicar tudo muito bem detalhado, porque eu sei que tem pessoas que gostam também desse tipo de informação, assim como eu sei que tem pessoas que gostam de uma maneira mais dinâmica. Olha isso, é isso, compra e venda. Não estou aqui para dar dica de investimento. Esse vídeo não é uma dica de investimento. Esse vídeo são fundamentos, é uma estrutura de raciocínio, são fatos, são dados, são análises e principalmente são projeções por especialistas. Mais uma vez eu digo, não sou eu que estou falando.
Estou replicando o que os especialistas hoje já estão descrevendo e publicando em matérias sobre o que o mercado financeiro e principalmente o mercado criptográfico vai se transformar nos próximos anos diante da adoção da criptografia como uma solução para o nosso mundo que está cada vez mais digitalizado. Bom, com isso dito, temos aqui mais uma vez eu falei sobre o Ethereum, que ele tem a possibilidade de alcançar aqui os 20.700 por moeda. Diante disso, o market cap do Ethereum, caso ele alcance esses 2,5 trilhões e o valor é de 20.700 por unidade, o preço do Ethereum pode subir aí também em 6 ou 8 anos desde a sua criação em 2015. É uma forma que o Ethereum veio desenvolvendo. Nos últimos anos aí ele veio crescendo. A média de crescimento do Ethereum foi de 5.000% ao ano. Lembrando, apenas a rede Ethereum. A segunda camada não estava disponível para ele nesses últimos anos. Apenas a tecnologia da Ethereum veio se desenvolvendo e a sua média de crescimento anual, lógico, teve anos que ela caiu, teve anos que ela subiu, foi uma média de 5.900%, somado todos os anos, tirando aqueles anos que foram negativos, fiz a conta de total, subtrair os anos que foram negativos e a porcentagem que foi depreciado diante desse crescimento, somamos aí o total de uma média de 5.900%. Quem comprou Ethereum lá no primeiro dia e quem tem Ethereum hoje tem um crescimento anual aí de 5.900%. Com isso dito, vamos para os próximos fatos. Então, você pode ver agora, vou apresentar para você uma tabela de crescimento da rede Ethereum, que foi o último tema que eu estava abordando aqui, e sobre cada ciclo de bull market que a rede Ethereum passou. Lembrando, apenas a rede Ethereum, sem as segundas camadas. Esse próximo bull market que nós vamos enfrentar, o próximo ciclo de alta que está planejado para 2024, 2025 e 2026, esse próximo ciclo de alta, ele vai compor essa segunda camada acima do Ethereum, e é uma coisa que nós nunca participamos, nunca foi experienciada, e com essa nova realidade, essas porcentagens que estão descritas na tabela, elas podem ser a mais ou podem ser a menos. Os especialistas acreditam que elas serão a mais. Então, vamos seguir com o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico. Primeiro ciclo de alta que aconteceu foi de 2017 até 2018. Foi o primeiro ciclo que a Ethereum conseguiu ter aí um crescimento exponencial bacana e ela alcançou uma taxa de crescimento de 10.000%. Já no segundo ciclo, que foi enfrentado após o Covid, com toda aquela injeção de dinheiro que as pessoas receberam, muita gente, principalmente nos Estados Unidos, recebeu $10.000 do governo, muita gente investiu esses $10.000 em criptomoeda e conseguiu alavancar um valor aí na sua vida, que foi um valor exponencial bem alto. E esse crescimento da Ethereum foi um crescimento de 400% apenas na recuperação do Covid-19, com o valor investido pelo governo. E lógico, esse primeiro ciclo que aconteceu de alta, levamos em consideração que a Ethereum custava muito barato. Teve um momento que a Ethereum estava custando $100, $200. Para ela crescer até $1.000, a quantidade de dinheiro que foi posto dentro da Ethereum foi bem menor do que o que vai ser necessário para alcançar esses 10.000%. Para a Ethereum crescer 10.000% hoje, a quantidade financeira que tem que ser colocada dentro da Ethereum, ela superaria, creio que eu, o Bitcoin. E não faz muito sentido isso. Então, nós não teremos mais crescimento de 10%, 10.000%, mas a chance de ter um crescimento de até mesmo 200%, 500%, essa média é possível, é provável. Com isso dito, eu espero que você compreenda essa visão e vamos para o segundo fato. Bom, como eu estava explicando agora sobre o Ethereum na outra tabela que eu mostrei para vocês nesse vídeo, o Ethereum teve um crescimento significativo durante cada ciclo de alta do mercado de criptografia. Porém, o Ethereum ele teve um crescimento aí, como eu citei também, de 10.000% durante o primeiro ciclo de alta, que ocorreu entre 2017 e 2018. O preço do Ethereum, então, desde o momento que ele alcançou aí o seu ponto máximo, né, o Ethereum então caiu de um pico de 1.448 para cerca de mais ou menos $100 por unidade. Ele desvalorizou depois desse momento que ele sofreu de 2017 até 2018. Ele chegou a 1.448 e ele regrediu para $100 por unidade. Então, assim como ele teve um bom crescimento, ele teve uma boa desvalorização, tanto para cima quanto para baixo. No entanto, o preço se recuperou novamente e cresceu mais 400% durante o segundo ciclo de alta, de 2021 até 2022. Com esse crescimento, é importante notar que o preço do Ethereum ele é volátil. Eu não estou dizendo para você que investir em Ethereum é como investir em fundos imobiliários. Eu não estou dizendo que investir em Ethereum é como investir em tesouros
A questão é que há uma tecnologia nova, essa tecnologia está sendo especulada através da internet por uma variação de preço diante de cada unidade do seu token, que possibilita as pessoas criarem inovações ou desenvolverem ou pagarem ou transferirem ou utilizar os tokens da maneira que eles quiserem, e isso gera uma volatilidade justamente para o nosso mercado ser um mercado dinâmico que utiliza a internet, que eu posso abrir meu smartphone, que eu posso abrir meu laptop, que eu posso abrir qualquer item digital hoje que consiga transferir, vender, comprar essas criptomoedas. Isso é feito de maneira quase que automática. Então, essa dinâmica traz aí uma volatilidade, que é uma volatilidade grande. E isso é muito importante ter na sua mente. Todo investimento de criptografia tende a sofrer, passar por essa volatilidade. Bom, com isso dito, no entanto, a história mostra que o preço do Ethereum tem um potencial significativo sempre de crescer. Ele pode desvalorizar, mas ele sempre tende a retornar para os seus pontos máximos, justamente pela dinâmica que esse token vem trazendo diante das suas atualizações. Tabela de crescimento e desvalorização anual do Ethereum. Nada melhor do que, além de falar, mostrar como é que funcionou essa questão de valorização e desvalorização para que você tenha mais claro na sua mente aí, né? Bom, vamos começar com o ano de 2015. O preço do Ethereum era de 30 centavos por unidade de criptomoeda da Ethereum. Estamos falando de um crescimento anual de 300% e uma desvalorização no mesmo ano de 70%. Negativo. Estamos falando agora do ano de 2016. A rede Ethereum tinha por unidade de criptomoeda da Ethereum $12 por unidade. Teve um crescimento aí de 3.700% perante o preço anterior de 30 centavos. Esse crescimento, depois de chegar a esse ponto de 3.700, teve uma desvalorização de 60% desse total, lembrando, do total. Em 2017, o preço do Ethereum já custava $759,50 por unidade de Ethereum. Esse preço é um crescimento referente a 5.700% diante do preço anterior, mesmo com aquela queda de 60%, como eu citei, no ano de 2016. E nesse mesmo ano de 2017, com esse crescimento de 5.700% que ele teve, ele novamente caiu 65% perante o preço total que ele tinha adquirido. 2018 teve o mesmo princípio, ele chegou ao preço aí de 141 após a desvalorização, ele permaneceu num preço de $141,78 por unidade, é uma queda de menos 80%, então o ano de 2018 teve uma desvalorização de 80%, não teve crescimento, depois ele ainda fechou com mais 60% de queda, diante do ponto que ele estava. Então, em 2019, o preço subiu, alcançamos o valor por unidade de $233,58 de dólar por unidade de Ethereum. É um crescimento referente a 70%, já não foi mais daquele crescimento exponencial imenso, foi 70% de crescimento, com uma queda também de 40% de desvalorização. Em 2020, sofremos mais uma vez um ano de alta. O Ethereum fechou com preço de $372,42 por unidade, que é um crescimento de 50% perante o preço anterior que ele alcançou. E agora ele conseguiu também desvalorizar no ano de 2020 e alcançou um valor aí de desvalorização de 30% diante do preço que ele alcançou, desses $372. No ano de 2021, estamos falando que o Ethereum alcançou uma alta, uma valorização de 1.200%, alcançando um valor máximo em $4.891,70 de dólar por unidade, e depois valorizou 79%. Em 2022, alcançamos o preço aí de $1.850 por unidade, depois da desvalorização, e conseguimos ter aí um fato negativo, que o Ethereum permaneceu numa queda de 60% e fechou o ano também nessa mesma desvalorização de 60%. Nessa tabela eu não coloquei os dados de 2023, que ainda não fechamos 2023, e não é sensato eu especular sobre um ano que ainda não foi concluído. Então é só o dado histórico perante a tabela de crescimento e desvalorização do Ethereum, para você ter ideia que as valorizações elas acontecem, assim como as desvalorizações também acontecem. A grande questão da criptomoeda com essa volatilidade é que quem investir em criptomoeda não vai ter aquele mesmo conforto de colocar o seu dinheiro num fundo de investimento, colocar seu dinheiro em um título do governo, colocar seu dinheiro numa renda fixa, e ela não vai ter que olhar, não vai ter que acompanhar aquele artigo, e só vai se preocupar depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Pelo contrário, investir, caso você decida investir em criptografia, é você estar numa constante acompanhando, digamos assim, né, buscando fundamentos,
Tá sempre ali vendo se o preço está indo a seu favor, se está indo contra, definir os alvos que você gostaria de ter, tanto de questão de retorno financeiro de lucro, como você definir os alvos caso o preço vá até um certo valor que você não se sinta confortável para depreciar o capital inicial e que você realize o seu lucro, o seu prejuízo naquele ponto para que o prejuízo não aumente. A mesma coisa que a alta. Se você não chegar numa alta, no ponto que valorizou de 10 até 20, você não criar uma ganância achando que vai até 25 e ele retorne desse 20 que ele estava e venha para 15. Então você deixa de ganhar esses 5 que você poderia ter realizado por questão de ganância. Então isso é uma constância que você vai ter que ser o responsável. Quando você contrata um fundo de investimento, o gestor é responsável por te informar, olha, o seu item adquirido está no momento de ser realizado porque já chegou no ponto máximo. Na criptografia, caso você não tenha conhecimentos, você tem que buscar esses conhecimentos para você ser o grande gestor. A criptografia, ela traz a disruptura para você ter justamente não só a descentralização de certa maneira, mas você ter também a autocustódia tanto do seu lucro quanto do seu prejuízo. Você passa a ser o responsável pela sua aquisição financeira ou pela sua destruição financeira. E a grande questão da criptografia é essa, que as pessoas ainda estão com aquela mentalidade de ser um investimento como eram os investimentos em empresas, em fundos, em títulos. Você não tem mais a custódia feita por uma empresa. Você é o responsável da custódia daquele item e da gestão daquele item. É você ter o controle daquilo e você não depender de terceiros. Agora, se você prefere depender de terceiros, coloque seu dinheiro na mão de empresas e de fundos que podem ser fundos, podem criar problemas para você, assim como a gente já vê na mídia constantemente empresas que somem com o dinheiro dos seus usuários, empresas que pegam as criptomoedas e desaparecem, empresas como a FTX, que os proprietários se tornaram aí referências no mundo da criptografia, e nada mais é do que pessoas que não tinham o menor caráter, que pegaram o dinheiro de todos os seus investidores, sumiram de certa forma, desapareceram e deram um golpe em milhares de pessoas, porque essas criptomoedas não estavam sob a custódia dessas pessoas. Elas compraram as criptomoedas e deixaram na corretora. Corretora não é feita para deixar criptomoeda. Corretora é feita para a aquisição da criptomoeda. A sua criptomoeda tem que estar dentro de uma carteira fria, dentro de uma wallet, dentro de uma carteira que você consiga levar para onde você quiser. Você tem que tirar os seus itens criptográficos de dentro da custódia dessas corretoras. Você não pode permitir, elas só vão facilitar a transição das criptomoedas para chegar até você. Chegou até você, você é o responsável por manter essas criptomoedas. E essa é a grande questão, que as pessoas não querem ter trabalho, mas elas querem se tornar grandes investidores, querem ter grandes retornos sem ter trabalho. Não existe almoço grátis. Se você não faz para merecer, você não vai ter para merecer, entendeu? Quero que isso fique muito bem claro nesse vídeo. Novamente, não é recomendação de compra nem recomendação de venda. É recomendação de adquirir conhecimento para você estar preparado para o que vai acontecer no mundo da criptografia. Agora aqui eu trouxe um resumo para vocês sobre os dados que eu acabei de explicar na tabela anterior, sobre o crescimento, né? E aqui o preço do ativo apresenta um crescimento exponencial nos primeiros anos, com um crescimento anual aí de uma média de 300%, né? 3.700%, até mesmo 5.700% respectivamente. A segunda camada foi ativa apenas em 2023. O que nós estávamos falando sobre os crescimentos foi, como eu citei já desde o começo do vídeo, apenas na rede Ethereum. Neste momento nós temos a rede Ethereum e acima da rede Ethereum nós temos uma plataforma sustentada pela rede Ethereum e novos projetos estão sendo colocados acima dessa plataforma para desenvolver uma nova camada e que essa nova camada vai trazer uma estrutura econômica diferente. E essa nova camada se engloba com a rede Ethereum e fortalece a rede Ethereum não só em questão financeira, mas também em questão de segurança, porque todas essas empresas vão utilizar a rede e conforme a rede Ethereum for utilizada, todas essas transações, todos esses nós que foram criados na rede Ethereum vão fortalecer a rede Ethereum também. E isso, de certa forma, é uma segurança maior, porque você está criando como se fosse uma união de tokens, de projetos, para desenvolver a rede Ethereum. E essa é a grande sacada do projeto Ethereum daqui para frente. Ele não vai ser mais como um Bitcoin, apenas uma unidade que tem valor. Ele vai ser um computador, que dentro desse computador vários projetos vão se encaixar ali dentro, e esses projetos vão somar para poder unir forças com a rede Ethereum e cada vez mais trazer mais solidez para a rede Ethereum. Essa é a grande sacada.
Bom, eu trouxe aqui agora para fundamentar e com certeza já fechar esse vídeo aí com chave de ouro para você que tem algum tipo de dúvida ainda, que não conseguiu se convencer sobre essa questão da rede Ethereum, sobre essas atualizações e tudo mais. Eu trouxe um pouco mais de fundamento aqui para poder sanar mesmo essas dúvidas com chave de ouro. Vamos lá. A atualização da segunda camada do prédio da rede Ethereum é uma mudança de arquitetura, uma forma nova de utilizar a rede, né? Que visa, lógico, melhor escalabilidade. O que é escalabilidade? É o crescimento da rede, né? De uma maneira mais saudável. Além da acessibilidade, que vai facilitar, e lógico, da segurança da rede. Quanto mais utilização a rede tiver, maior segurança ela vai ter, porque mais nós vamos ter para segurar essa rede. A atualização está prevista para 2023, para ser lançada em 2023. Os primeiros passos desse projeto de atualização da segunda camada já foram lançados da rede Ethereum, e lógico, a gente não pode definir que foi bem sucedida, porque nós não alcançamos aí um ponto que dá para descrever como bem sucedida, porém as coisas vêm correndo da melhor forma, então caso essa atualização seja uma atualização de sucesso, pode levar a um crescimento ainda bem maior da rede Ethereum como um todo, né, do prédio da rede Ethereum. A atualização funciona criando uma rede de paralela, né, a essa rede principal, que era a rede só da Ethereum, então uma rede que funciona em paralelo, ou no caso acima, né, a rede Ethereum era a base, acima estamos criando aí uma nova rede de maneira paralela, tá? Essa rede principal da Ethereum, ela pode, lógico, processar transações mais rápidas, mais baratas, então ela tem uma funcionalidade que supera a rede Ethereum. A rede Ethereum ela trabalha num certo nível, é uma rede conhecida por ser uma rede cara, uma rede limitada, e essa segunda camada vem trazendo uma facilidade porque ela funciona de maneira mais rápida e de maneira econômica. As taxas que são utilizadas nesses tokens são mais baratos do que a utilização apenas da rede Ethereum. Por isso ela também é uma grande solução que facilita a grande adoção e, lógico, a escalabilidade, como eu falei no tema anterior, da rede Ethereum. Vamos aqui. A atualização da segunda camada do prédio da Ethereum é um desenvolvimento importante para a rede Ethereum. Se for bem sucedida, pode tornar a rede mais acessível, mais atraente para o público amplo. E quando eu digo público amplo, são os novos, não investidores apenas que vão trazer dinheiro para a rede, mas pessoas que vão utilizar essas soluções que essas segundas camadas estão criando. E quando eu digo soluções é o seguinte, pensa que eu tenho um documento, eu tenho lá um documento aqui na minha carteira, esse documento é uma carteira como se fosse uma carteira digital. Eu posso abrir aqui dentro da minha carteira e pegar esse documento ele vai ser, digamos assim, digital, ele é um token. Eu vou pegar um cartão. Esse cartão é um cartão de transporte. Vamos dizer que esse cartão de transporte, no lugar dele ser um cartão físico, né, aqui em plástico, como nós estamos vendo, ele é um token. Ele vai estar dentro do meu smartphone. Em vez de eu apresentar isso para o condutor do autocarro, do ônibus, do bus, eu vou simplesmente abrir meu smartphone e vou escanear lá o meu token digital, e isso vai permitir que eu ultrapasse lá a cancela e consiga entrar dentro do autocarro, dentro do bus, dentro do ônibus. Esse token vai me facilitar isso, mas esse token vai estar dentro de uma blockchain. Essa blockchain vai ser a rede da Ethereum. Acima da rede da Ethereum, alguém vai desenvolver uma empresa, um token, e esse token vai ser utilizado por nesse caso aqui, nós estamos vendo um cartão que é de Cascais, aqui de Portugal, no lugar que eu vivo. Vamos dizer que a rede de Cascais seja uma rede construída dentro da segunda camada da Ethereum. A rede de Cascais, a cidade de Cascais, vai desenvolver esses tokens para os seus moradores dentro dessa segunda camada da Ethereum, dentro de uma empresa que preste esse serviço, e todas as vezes que eu vou utilizar um token que vai estar na camada da Ethereum, entende? E isso vai facilitar para que a transição, em vez de eu dar um dinheiro na mão do condutor, que ele troque esse dinheiro, que ele gere lá um boletim para mim, uma nota fiscal de quanto foi a passagem, nada mais, nada menos, eu vou apresentar um token direto no sistema digital de aproximação, de leitura de QR Code, que já vai criar tudo isso, já vai mandar todo o certificado, toda a nota fiscal para mim, de uma maneira descentralizada através da blockchain, e vai facilitar a vida do condutor, que vai ter que se focar apenas em conduzir, e não em estar ali cada vez mais pensando em conduzir, pensar em trocar o dinheiro, em pensar se o trânsito, quem está atrás está esperando ou quem não está. Então, isso vai trazer uma facilidade, e é isso que eu quero que vocês entendam. Criptografia vai muito além de especular o preço que cada coisa vai custar. O que nós temos que especular é a funcionalidade que cada item vai ter, e se esse item vai estar alocado dentro de uma primeira camada, de uma segunda camada, de uma criptografia,
se essa criptografia tem potencial a se desenvolver ao ponto de ser ampliada, em vez de para Cascais, vai ser ampliada para Lisboa inteiro, vai ser ampliada para o país inteiro de Portugal, se a França vai utilizar, se um país como o Brasil vai utilizar, se um país como os Estados Unidos vai utilizar, se essa tecnologia vai migrar para mais lugares e se a utilização dela vai sofrer aquela escalabilidade. Se passarmos por esse processo de escalar cada vez mais, cada facilidade que nós criarmos for escalando em vários países, mais utilização, aí sim aí vamos definir se essa rede vai ter sucesso ou não. Estamos no princípio de tudo isso, tá bem? Então aqui já falamos sobre a atualização da segunda camada da Predator do Ethereum. Aqui também estamos aqui então algumas das vantagens que a atualização da segunda camada para Predator pode trazer, como eu bem citei agora. Vou falar aqui alguns exemplos, né? Melhor escalabilidade, como eu já citei, a atualização da segunda camada deve permitir que o Predator da Ethereum processe mais transações, então a utilização isso em maior número, né, diariamente. Imagina quantas pessoas utilizam o meio de transporte, quantas vezes por dia eles utilizam aquele meio de transporte, e isso, digamos assim, vai facilitar que esse grande volume de utilização, né, da segunda camada seja mais rápida e mais econômica do que utilizar apenas a rede Ethereum, tá? É mais ou menos disso que essa escalabilidade está falando. Maior acessibilidade, a atualização de segunda camada da Ethereum pode tornar o prédio da Ethereum, como eu já falei, mais acessível para usuários. Se possível, um computador poderoso, né? A rede Ethereum pode se tornar um computador poderoso ou uma conexão de internet de alta velocidade pode facilitar isso também. Isso deve aumentar o número de usuários na rede, né? Toda essa tecnologia está se desenvolvendo, né? Tanto a questão da tecnologia da blockchain, quanto a questão das tecnologias, como a gente vê, como 3G, 4G, 5G, tudo isso está se desenvolvendo cada vez mais, e isso vai chegar a um ponto que essas tecnologias vão conversar entre si de maneira automática, e isso vai trazer essa facilidade, essa dinâmica para nós. Então, temos aqui também maior segurança, a atualização da segunda camada com certeza deve melhorar a segurança da rede, levando em consideração que torna mais resistente a ataques, porque são mais pessoas utilizando, são mais taxas sendo pagas, a rede vai criando mais nós, mais ligação. Quanto mais utilização da rede, mais segurança a rede da Ethereum vai se tornando. Então, uma coisa leva a outra, de certa forma. A atualização da segunda camada do Predator da Ethereum é um desenvolvimento complexo, é bem importante deixar isso muito bem claro. Mesmo que eu esteja simplificando da melhor forma para vocês nesse vídeo isso, ainda assim é muito complexo tudo isso que eu estou falando aqui. É um desenvolvimento que está num processo, né? Mas tem um grande potencial de se tornar a rede Ethereum mais escalável, mais acessível e mais segura do que ela já é hoje nos próximos anos, e cada vez mais. Essa escalabilidade tende a subir cada vez mais o processo de segurança, o processo de acessibilidade e, lógico, de escalabilidade também, né? A projeção do preço vai ser uma consequência disso. A utilização vai alavancar o preço. E como eu já comecei com preço para vocês, eu gostaria de encerrar esse vídeo não só com o preço que eu estou citando aqui, com o preço que as pessoas estão simulando que pode chegar, mas, claro, com a ligação entre o preço e a usabilidade. Os dois vão trabalhar em comum acordo. Não tem como você adquirir preço sem usabilidade, porque isso vira uma simples especulação. E toda especulação, por mais que ela suba até um certo preço, se ela não tiver fundamento, ela vai voltar na mesma velocidade ou uma velocidade maior. Que todos aqueles que especulam em comprar, se não tiver um fundamento, aquela coisa vai voltar muito rápido, porque quem está especulando em vender, ele tende primeiro a inflar o preço. Quando o preço chega no nível que ele gostaria que o preço está, aí ele começa a vender aquilo num grande volume e ele começa a se desvalorizar. Isso gera um pânico e esse pânico tende a trazer o preço sempre abaixo do que realmente vale. Agora, se o projeto é fundamentado e uma pessoa especula em até um certo nível, quando ele chegou naquele certo nível, caso a pessoa comece a vender, se tem pessoas que acreditam no projeto, por mais que a pessoa comece a vender, quem acredita, está entrando, está vendo aquilo como uma oportunidade, porque algo de valor está mais barato. Então ele prefere, se chegou a 10, depois valorizou até 5, quem viu que aquilo tem valor, começa a comprar do 5 e começa a retornar de novo até o 10. Não estou nem simulando que vai ultrapassar, apenas começa a retornar. Então o item vai trocando de mãos, sai de uma mão que especulou até o 10, e essa mão que começou a vender até o 5, ela começa a perder quantidade, mas ela começa a ganhar esse valor da desvalorização. Mas quem entra no 5, vê que o projeto pode ultrapassar os 10, não vai chegar até os 10 novamente, ultrapassar os 10 e cada vez mais se superar e buscar novos níveis. Aí tende o tempo a dizer, não sou eu que estou aqui para dizer, os especialistas já projetaram próximos alvos
do Ethereum, já citei até alguns valores de projeção, mas bem, para fechar aqui, projeções do preço, né, diante de grandes especialistas, diante de grandes nomes aí do mercado financeiro, temos a Bloomberg Intelligence, que está especulando aí, ó, $10.000 até o final de 2024 para cada unidade do Ethereum, 2024, final de 2024. Estamos falando pouco mais do que 1 ano e 4 meses, 3 meses, para chegar ao valor de $10.000 por unidade, levando em consideração que o preço hoje caminha por volta de 1.500 por unidade. Temos aí também a Cointelegraph, que está especulando $20.000 até 2025. Se você vê esse valor e achar algo inacreditável, não se esqueça do que eu falei. Caso o Ethereum ocupe aí, ainda assim a sua posição de capacidade de 25% do total do mercado criptográfico ser composto de Ethereum, caso o preço alcance lá aqueles 10 trilhões que a empresa responsável, o fundo responsável especulou que ele pode alcançar aí, corresponde aos 25% do mercado, que por uma casa 2,5 trilhões, que é o valor que a Ethereum tem que custar para valer mais de $20.700. Bom, eu já me alonguei demais nesse vídeo, vai ficar com o próximo 40 minutos, 50 minutos de vídeo, porém eu acredito que por falar de 7 criptomoedas, de 7 projetos novos que trabalham numa camada da Ethereum, explicar como é que funciona essa ligação na segunda camada, explicar como é que funcionam os fundamentos da Ethereum, ter explicado de maneira histórica todo o crescimento da rede Ethereum, todas as porcentagens, fundamentar com bastante dados relevantes sobre o mercado criptográfico, eu acredito que um vídeo de 40, 50 minutos, que está nesse momento aí chegando próximo a isso, seja um vídeo até mesmo curto para quem está pensando em investir, não por questão só de retorno, mas investir em conhecimento, em aprendizado. Eu passei bastante conteúdo fundamentado em pouco tempo, e para poder justificar esse conteúdo, mais uma vez eu reforço, não só deixa o like, comenta alguma coisa pro YouTube entender que o que eu estou fazendo tem valor, e não só valor financeiro, mas em questão de valores culturais, de conhecimento para quem está assistindo, para dissipar isso, para poder divulgar para mais pessoas, eu prefiro que você comente: é tudo besteira, não faz sentido, ou faz sentido, pô, foi uma coisa legal, esses conteúdos, olha, tal tema. Comenta alguma coisa que você achou relevante nesse vídeo. Eu não me importo que seja algo bom, que seja algo ruim. Você quer ser um hater, seja um hater. Você quer ser um apoiador, seja um apoiador. Mas me ajuda com o engajamento, porque eu sou um pequeno canal. Eu tenho o objetivo de alcançar 100 pessoas neste canal do YouTube, para que o YouTube me permita que realize lives, para que esse conteúdo seja dinâmico, que eu abra essas pastas numa live de uma maneira mais prática. Esse vídeo eu tenho que gravar o script, eu tenho que desenvolver o script, tenho que gravar cada parte do script, eu tenho que fazer uma ligação aqui bem complexa entre duas chamadas de vídeo para poder gravar uma tela do smartphone para conseguir ter esse material. Depois eu tenho que editar, eu passo 4, 5 horas para editar esse material, colocar tudo isso num vídeo, apresentar mais dados na tela para você que está assistindo aí, vai ter bastante informação aparecendo na tela para você. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que upar o vídeo, tenho que criar toda a descrição da legenda. É um trabalho gigantesco, mas eu faço tudo isso com muito prazer, porque é algo que me traz alegria compartilhar informações, compartilhar dados. E ver esses dados chegando até a frente de pessoas que precisam dessa informação é algo que é o meu objetivo. Então me ajude a alcançar o meu objetivo de 100 pessoas, se inscreve no canal, se for possível, compartilha num grupo. Pô, você tem um grupinho aí que envolve criptomoedas, pessoas que gostam de criptografia, pô, você conversou sobre criptografia com alguém, fala, pô, eu assisti um vídeo de um cara do ABC do Grafista, o Ricardo, o vídeo foi interessante, ele mostrou bastante, ele colocou bastante dados, ele foi bem incisivo aí na questão de porcentagens, ele conseguiu descrever bem os 7 projetos que estão na camada da Ethereum, quais são os níveis que esses projetos podem alcançar. Dá uma ajuda, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas que você acredita que vão assistir. Não manda para uma pessoa aleatória que para ela não faz sentido isso, porque é perda de tempo dela, uma perda de, digamos assim, né, de conteúdo meu, porque o YouTube também entende que as pessoas que entram, clicam, não gostam e saem, de certa forma não são relevantes, mas elas começam a limitar o meu vídeo. Então manda para pessoas que vão assistir um pouco desse vídeo, que vão pegar o máximo de informações e que vão compartilhar para outras pessoas, que consequentemente vai ajudar esse canal a crescer. E volto a falar, não é por questão de dinheiro, é por questão de conhecimento. Isso é um conhecimento que eu estou reunindo para transmitir para pessoas que estão buscando fundamentos para mudar a sua realidade, não só, de novo eu falo, econômica, mas cognitiva. São dados que daqui a 20 anos vocês vão olhar para trás e pensar, caso vocês percam essa oportunidade do mercado cripto hoje, da seguinte forma:
Olha, por que que eu não comprei Bitcoin em 2009? Por que que eu não comprei Bitcoin em 2010? A mesma coisa vai ser alguém não assistir, não vou dizer o meu vídeo, mas vídeos de pessoas que estão fundamentando hoje na internet dados referentes a esses assuntos. Você vai pegar 10 anos à frente e falar, por que que eu não assisti aquele vídeo naquela época? A minha forma de tomar decisões teria se transformado de uma maneira que traria resultados tão benéficos para a minha vida, alavancaria a minha vida, né? De certa forma, ia criar uma escalabilidade na minha vida, não só econômica, volto a falar, mas cognitiva, e te traria de um ponto estável que você está hoje para uma realidade que é um patamar acima. Você que conhece sobre criptografia, você conhece sobre Ethereum, você conhece sobre fundamentos de criptomoedas, você gosta desse tipo de conteúdo fundamentado, escreve aí embaixo o que você acha, eu conto com você. Eu sou o Ricardo, da ABC do Grafista, peço desculpa por me alongar tanto no vídeo, eu sou sistemático, eu gosto dos dados bem fundamentados, mas de certa forma faço tudo isso do fundo do meu coração para vocês. Tamo junto, ABC do Grafista, o mundo é cripto, seja com você ou não, ele vai acontecer. ABC do grafista.